Salve, salve, Gádios, beleza? Papo de Mengão na área, Gabriel aqui. Vamos ver aqui a entrevista coletiva do Filipinho, no jogo de ontem, Atlético Mineiro 1, Flamengo 1, lá na Arena Plata. E o Palmeiras perdeu pro Grêmio, né? Muitíssimo importante isso. A gente tá com vantagem agora de 5 pontos, com um ponto a mais do que a gente tava. Mas demos sorte aí do Grêmio ter colaborado também, viu? O Flamengo, mais uma vez, precisando dele, ele decepciona. Mas vamos lá, acho que o pessoal tá na cabeça na final também, né? O Filipinho teve que poupar, apesar que esse papo de poupar com o Flamengo não rola, né? Um time muito bom, dois times que o melhor time do Brasil é o Flamengo titular, o segundo é o Flamengo reserva. Então não tem que ter medo de poupar, não deveria, sabe? Mas isso é daquela questão de entrosamento, tá? Beleza. Fez certo, a cabeça do pessoal tá na final. Arrancamos um empate. A gente vai ser campeão na semana que vem em cima do Ceará, lá no Maracanã. Vamos levar a taça pra lá já e vamos comemorar. Vamos ver o que o Filipinho falou na entrevista coletiva dele aí. Oi, Felipe. Boa Imagens da noite. Flamengo TV, tá? Marcelo Marinho, da Litoral News. A gente viu um time no segundo tempo com 80% da posse de bola. O time teve mais grandes chances criadas do que o Atlético Mineiro. E eu queria trazer para esse início coletivo, além da análise natural do jogo, também a entrega que a gente viu dos jogadores ali no final. É um tema que recorrentemente se debate no Flamengo. Às vezes o resultado não vem, aí se critica. Mas hoje, mesmo quando estava 1-0 para o Atlético Mineiro, era impressionante como o time do Flamengo estava dedicado. O time pegou a bola ali no empate, já tentou fazer um gol, não havia tempo. Mas queria que você analisasse o jogo e falasse sobre essa entrega, na minha visão, impressionante para um time que está há 3, 4 dias do jogo mais importante da temporada. Obrigado. Boa noite. Bom, é isso. Você resumiu bem. O time fez um bom jogo. Verdade que não é fácil pressionar o Atlético Mineiro. Conheço bem o Sampaoli. Trabalhamos juntos no Flamengo. Sei como ele trabalha a parte ofensiva, como a equipe dele cria. E é muito difícil tirar a bola do Atlético. É verdade que eles vêm de jogar uma prorrogação, mas meus jogadores estão com muita confiança, estão num grande momento e queríamos, de qualquer maneira, tentar vencer esse jogo que era muito importante para a gente. Com um erro nosso, eles fizeram um gol. Que erro, né? Que erro. Esse lateral nosso não dá. Daí tudo ficou muito mais difícil, né? Fizemos chances e a bola, daqueles dias que a bola não quer entrar. Então eu, como treinador, eu acredito que o time encontrou os espaços, encontrou as vantagens, conseguiu gerar perigo. Os jogadores tentaram em todo momento furar essa defesa em bloco baixo do Atlético Mineiro, que tem, na verdade, jogadores qualificados, tem grandes zagueiros e grandes jogadores. E no final a trave impediu, né? Então empatamos o jogo no final, não foi suficiente para vencer, mas bom, pelo menos vi essa entrega, esse esforço dos meus jogadores e uma boa atuação. Felipe, aqui, boa noite. Queria saber se vocês estavam acompanhando o jogo lá no Sul, o placar, se isso chegava para vocês ali no banco, se era passado para os jogadores e também o momento da noite que o Palmeiras saiu atrás, depois teve a virada do Grêmio, como estava o emocional do time nessa noite? Não sabia, como eu falei antes do jogo, não nos importamos com o que acontece do outro lado. Nós só dependemos da gente. Os torcedores gritaram em algum momento, todo mundo imagina que pode ter sido o gol do Grêmio, mas nós só dependemos de nós mesmos e não dependemos dos outros. Então, esse era o foco e o que eu tentei passar para os jogadores, que eles estivessem em todo momento com a cabeça dentro do campo. Felipe, aqui Luiz Assado, GE. Você sempre falou muito de um dia após o outro, né? E agora finalmente vai poder pensar na final da Libertadores, projetar essa partida. Queria saber o que você tirou de lição, principalmente de hoje, mas também nos últimos jogos, né? Porque foi uma derrota para o Fluminense, depois uma partida boa contra o Bragantino, agora você elogiou o time também. E uma segunda pergunta, qual é o peso de recuperar um jogador como o Bruno Henrique nessa reta final de temporada, né? Ele vem sendo muito decisivo e hoje foi de novo. Obrigada. O time vem fazendo um campeonato de uma forma impecável, na minha opinião. Você precisa claro do Bruno que existem Henrique, ele tá lá. jogos ruins dentro de uma maratona de jogos. Fez partidas muito ruins,
mas quando o Chico apertou agora nessa reta final, ele tá lá. Onde não Ele e o temos Arrasca. descanso, Jogo mas aí eu grande. tenho um elenco muito qualificado, um elenco muito forte, onde me permite fazer trocas e lutar por essas competições, né? Brigar por essas competições. O Bruno, eu sempre acreditei nele, ele sempre acreditou nele. Muitas vezes as fases do jogador elas geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, é um histórico desse clube, está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final. Felipe, Carlos Alberto Vieira, do Jogada 10. Eu queria que você fizesse a análise da atuação do Emerson Royal, que, para a opinião da torcida, estava destoando do restante do time. Péssimo. Bom, na fase ofensiva não tinha muita facilidade porque o Atlético defende com linha de 5, o Arana encurtava bem a posição dele, eu tentei ajustar em algum momento para tentar dar um pouco mais de tempo para ele jogar, e na fase defensiva algumas vezes ele sofreu. Isso nós temos que melhorar, ele tem que evoluir. Não ataca, não defende. Esse é o nosso lateral, Emerson Royal. Na fase defensiva, que para mim é o número 1 para um lateral, é ele defender bem. E ele tem que evoluir nesse aspecto, e para isso esse é o meu trabalho, fazer ele crescer dentro do que é essa individualidade dele. Felipe aqui, boa noite. Havia muita especulação sobre qual time e quais jogadores você colocaria em campo hoje. E a gente vê, num determinado momento do jogo, você colocar jogadores, por exemplo, como Jorginho e Arrascaeta, que são jogadores principais ali na coluna dorsal da sua equipe. Você conversou com esses jogadores e eles meio que pediram para entrar nesse jogo, falaram, pode contar comigo, mesmo no risco de um gramado sintético, mesmo no risco de uma partida que é muito pegada sempre contra o Atlético Mineiro, eles se anteciparam a você e se colocaram à disposição para essa partida, ou foi você mesmo que decidiu e eles foram entrar? Obrigado. Todos os jogadores, durante a semana eu converso com eles pessoalmente, depois temos toda a equipe que analisa como eles estão em nível de recuperação. Todos eles se colocaram à disposição para começar o jogo de hoje, e todos eles estavam focados no que era a partida de hoje, para tentar vencer, e sabemos da importância que era tentar vencer esse jogo. Mas eu sabia também que tem alguns jogadores que recuperam mal. O Jorginho vem de uma lesão, de ficar quase um mês fora, jogou o primeiro jogo de titular no jogo anterior, não era recomendado e existia um alto risco se ele começasse o jogo. Varela, Alexandro e Arrasca, Bruno, todos eles com a mesma recomendação de não começarem e sim entrar. Poderiam entrar, até mesmo porque se eles não tivessem jogado hoje, teriam treinado uma carga muito parecida com o que foi o jogo de hoje. Boa noite, Felipe. Cristiane Mussi, da Flamengo TV. Como ele fez a minha pergunta, eu vou mudar aqui. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho desses 3 últimos jogos, se a gente pegar um espelho, o Fla-Flu, o jogo contra o Bragantino, que a gente acredita que foi um dos melhores jogos da temporada, e o jogo de hoje, o que você entende que o Flamengo precisa melhorar ou realmente ajeitar para essa partida na Libertadores? E se você me permite, já que chegou essa próxima partida, qual é o seu sentimento de estar nesse cargo hoje, indo de novo para uma Libertadores, mas como técnico do Flamengo? Obrigada. Bom, todo jogo deixa um caminho, uma guia para a gente poder entender o que precisamos melhorar como equipe, tanto individualmente como em vários setores do que é a equipe. E todas elas deixaram alguns detalhes, né? E é verdade que jogamos com uma equipe contra o Fluminense hoje, contra o Sport também bem mexida, bem alternativa. E isso, claro, não é simples. Os jogadores que não jogam juntos, por mais que sejam muito bons, fazerem o mesmo nível, corresponderem ao mesmo nível dos que vêm jogando com mais sequência. Então, entendemos o que aconteceu dentro do Fla-Flu, entendemos isso e recuperamos o nível já contra o Bragantino, e hoje, mesmo com uma equipe alternativa, a equipe conseguiu entender bem a forma de atacar e esperar os momentos certos, e em nenhum momento eu vi a equipe ansiosa do mesmo jeito que eu vi contra o Fluminense. Felipe, boa noite. Davi Azevedo do canal Paparazzo Rubro.
Bom, né, nesse momento a única coisa que eu penso é em preparar o melhor possível esse jogo para os jogadores e dar o caminho para eles muito claro do que eles precisam fazer dentro do campo para tentar vencer. Felipe, boa noite, canal Paparazzo Rubro-Negro Colando Fla. Felipe, eu queria saber de você como está o seu mental e seu emocional nessa reta final de temporada. E se você já parou para refletir, né, como a amiga perguntou, que você pode repetir o mesmo feito que você fez como jogador há 6 anos atrás, como Libertadores e Campeonato Brasileiro, só que agora como treinador, nesse momento de ápice, assim, né, como treinador, né, em 1 ano, algo que é histórico. E boa sorte em Lima. O pódio não é o 2 feio, títulos né? Então, de cara. Ainda falta muito. Fora o ainda da falta base, né? muito. Mundial. E a única coisa que eu penso, você perguntou como é que eu estou mentalmente, estou mais feliz que nunca fazendo o que eu amo. Quanto mais pressão, quanto mais as coisas são difíceis, mais eu desfruto desse trabalho. E o difícil vai ser um dia não estar vivendo esse momento que nós estamos vendo agora, que é um privilégio poder viver 2 finais, entre aspas, agora, que vem pela frente. Felipe, aqui, boa noite, Bianca Molina, TNT Esportes. Felipe, se tu me permite 2 perguntas, queria só que tu explicasse como foi que tu traçaste a estratégia de hoje, né, de deixar pelo menos ali 5 jogadores tidos como titulares no banco de reservas, como foi a escolha por esses 5 nomes. E o Flamengo, ao contrário do Palmeiras, outro finalista na Libertadores, optou por sair desse jogo de terça-feira e voltar para a cidade, né, de onde é o clube, no caso para o Rio de Janeiro. O Palmeiras sai de Porto Alegre direto para Lima. Queria ouvir como foi essa decisão e o quanto é importante para vocês ter esse último contato, já é tradicional e tu viveste muito isso como jogador, com a torcida no Aerofly, se isso impactou de alguma forma. Obrigada. Sobre a decisão, eu respondi numa pergunta anterior. Se quiser que eu respondo... Ah, não, estava aí. Tem que responder de novo? Não consegue pegar do... Consegue, beleza, então. Sobre a logística, tivemos várias reuniões em montar a melhor estratégia para viajar para Lima e pensamos que depois do jogo de hoje era importante todos os jogadores voltarem para casa, dormirem com as suas famílias, se despedirem das suas crianças e renovar as energias e também na frente da torcida. Achamos que era muito importante viver esse momento e agora começamos a desfrutar desse grande momento que é a final da Libertadores. Ai, sim! Gostei da coletiva do Filipinho. Um pouco mais calmo agora também, né? A gente fez bons jogos aí contra o Bragantino. Ontem também fez um bom jogo. Não achei errado a escalação. Acho que tá todo mundo com a cabeça lá na final. Então, foi bom o empate. Bruno Henrique salvou. E a gente deu sorte também que o Grêmio ganhou do Palmeiras, né? Agora vai ser Flamengo e Ceará lá no Maraca. Levar a taça pro Maraca e vamos ser campeão lá. E levar a taça da Libertadores junto, que a gente vai ser campeão sábado também. Ansioso pra caramba, mas bem confiante que seremos campeões em cima do Palmeiras sábado, com o Andréas Pereira em campo. E o Palmeiras será nosso vice do brasileiro também. Argumento em dobro. Valeu então, rapaziada. Se inscreve aí no canal. Vou tentar trazer com mais frequência vídeos aqui, não só de reações de jogos, mas notícias, cortes, shorts, também com algum informativo. E se inscreve aí, deixa o like, deixa seu comentário, que ajuda bastante também. O que você tá achando? Vamos ser campeão sábado? Eu acho que vamos, hein? Tamo junto. Saudações rubro-negras.